O que o Irã ganha ao ajudar a livrar o presidente Trump dessa situação? Porque se o Irã controlar o Estreito de Hormuz pelos próximos 6 meses ou pelo próximo ano, eles vão ganhar 100 bilhões de dólares em receita extra. Se você sair agora enquanto o Irã está no controle do Estreito de Hormuz, efetivamente, então o que você vai fazer é cortar o galho que leva o Irã a se tornar o quarto centro de poder mundial. É uma honra receber no estúdio o professor Robert Pape, da Universidade de Chicago. Atualmente, o professor Pape é cientista político americano e pesquisa segurança internacional, com foco em poder aéreo, violência política, propaganda em redes sociais e terrorismo. Ele é o apresentador do Escalation Trap, uma plataforma fantástica no Substack onde compartilha seus textos. Professor Robert Pape, seja bem-vindo ao programa de hoje. Obrigado por me receber. Com certeza. Professor, o senhor viralizou nas redes sociais ao comentar sobre a guerra com o Irã. Parabéns pelo seu podcast no Diary of a CEO, sou um grande fã disso. E é realmente uma honra poder conversar com o senhor hoje sobre o conflito geopolítico mais importante do mundo neste momento. E esse é o conflito com o Irã. Professor, minha primeira pergunta é: o que os Estados Unidos estão fazendo atualmente no Irã? Neste momento, os Estados Unidos estão tentando encontrar algum sinal de vitória para que possam sair da armadilha da escalada. E isso não está acontecendo de forma caótica. Os modelos que estou oferecendo, que realmente ajudam a explicar as coisas, têm feito um bom trabalho. E é por isso que o Diary of a CEO me convidou há 4 semanas e me trouxe de volta. Na verdade, eles me levaram para Londres para fazer isso. Então, foi realmente algo marcante. E a questão básica aqui é que quando começamos o bombardeio, havia uma sequência previsível de etapas pelas quais iríamos passar. Estudei poder aéreo por 30 anos, lecionei para a Força Aérea dos Estados Unidos, escrevi o livro Bombing to Win e modelei o bombardeio do Irã por 20 anos. Então, essas etapas não estão acontecendo de forma caótica. A primeira etapa é que bombardeamos para tentar provocar uma mudança de regime. As bombas atingiram alvos, mataram líderes, mas não produziram mudança de regime. E o motivo é porque o poder aéreo por si só não produziu mudança de regime em mais de 100 anos, não há um único caso. Então, isso sempre teve grandes chances de fracassar. Bem, eles tentaram mesmo assim. E então não é só que fracassa. Veja, a oportunidade para o outro lado revidar é grande porque essa confiança aqui significa que não preparamos planos de contingência. Agora isso está muito evidente. Bem, isso não estava tão claro quando expliquei 3 dias antes do bombardeio. Falei, isso vai acontecer. Depois acabaremos em uma armadilha. Agora, a armadilha é que não podemos aceitar a derrota. Donald Trump não pode aceitar a derrota politicamente ou sua presidência. Se não acabar completamente, será gravemente prejudicada nas eleições de meio de mandato. E os países como um todo acham difícil aceitar uma derrota estratégica. É por isso que no Vietnã continuamos subindo na escada da escalada do conflito, procurando por esse degrau da vitória que nunca veio durante 10 anos no Vietnã. Então, esse é o verdadeiro problema agora. E você vê as negociações começando. Há uma ponta de esperança. Elas fracassam porque, afinal, o que Donald Trump quer? Ele quer uma vitória limpa que ele possa dizer que não é apenas uma vitória sobre o Irã, mas uma vitória sobre Obama. Veja, então isso é tanto sobre política interna quanto sobre política internacional. E é por isso que estamos presos em uma armadilha. E esperamos que isso acabe, mas venho explicando que isso provavelmente vai continuar, escalar e piorar. E até agora, em vez de apenas 3 dias de bombardeio, já estamos na 7ª semana. E eu gostaria de ter um tom mais esperançoso, mas o problema é que essa é a armadilha. E eu duvido que o Irã vá dar essa vitória clara para ele. O que o Irã ganha ajudando a salvar o presidente Trump? Esse é o problema fundamental aqui. Verdade, esse é um ótimo ponto. Acho que Trump busca desesperadamente uma saída, tentando transformar isso em vitória política, mas não consegue. Como você disse, já são 7 semanas de conflito. O que as pessoas devem continuar pensando? Quero ressaltar que é compreensível. Os mercados acham que, como o presidente Trump está desesperado, ele vai resolver isso. Bem, eles estão pensando isso desde 29 de fevereiro.
Certo. Então, isso realmente continua com essas expectativas de que só essa pressão. E, aliás, a economia mundial realmente está, nas próximas semanas, prestes a passar pelo seu primeiro grande colapso. Vários colapsos estão por vir, como expliquei no meu Substack dias atrás. Não é apenas um, mas vários, e ainda não os atingimos, mas estão chegando. E as pessoas seguem pensando: estamos perto desses colapsos, isso vai acabar com a guerra. Bem, o problema aqui é que isso simplesmente não é verdade, porque esse colapso não equivale a uma vitória estratégica para o presidente Trump. E esse é o problema fundamental. Ele precisa de uma vitória. Caso contrário, ele provavelmente deixará continuar e até ultrapassar o limite. Professor, gostaria de retomar um tweet recente seu que o senhor citou agora. Vou ler para o público. Em até 10 dias, partes da economia global começarão a ficar sem bens essenciais. Após 30 anos estudando sanções econômicas e bloqueios, não falo isso à toa. Não é só aumento de preços, mas escassez. Os mercados não estão prontos para isso. Acho que o senhor deu uma dica sobre isso quando falou desses precipícios que estavam por vir. O senhor pode desenvolver melhor esse ponto? Conte um pouco mais para o nosso público. Sim, o que eu faço de diferente não é só reagir, mas tento oferecer modelos analíticos. Aliás, ensino esses modelos há 30 anos. É isso que ensino para a Força Aérea dos Estados Unidos, não ensino como bombardear alvos. Eu ensino como a força militar interage com a política por meio de modelos analíticos. E é isso que tem sido tão útil aqui para os formuladores de políticas, estudantes e agora, espero, para o mundo. Então, o ponto principal aqui é que quando você estuda bloqueios, e esses são bloqueios econômicos, muitas vezes em guerras, e eu os estudo há 30 anos como parte do meu trabalho com sanções econômicas, meu trabalho com poder aéreo, que também analisa os bloqueios navais. Você vê um padrão claro que é nas primeiras semanas de um bloqueio, o que acontece é a interrupção dos bens que entram, o que aumenta o preço do bem dentro da entidade que está sendo bloqueada. Neste caso, o mundo está sendo bloqueado, mas isso aumenta o preço. E o motivo é porque ainda há coisas naquele país. Há material, há estoques, e é por isso que os bloqueios aumentam o preço. Mas então, depois de cerca de 4 ou 5 semanas, talvez 45 dias, você entra em uma fase diferente. Essa é a fase em que esses estoques acabam. E é aí que você tem a verdadeira escassez. Agora, você teve o medo da escassez. É por isso que o preço subiu nos primeiros 45 dias, mas depois de 45 dias, agora você realmente tem escassez. E você realmente vê essa escassez se concretizando, porque você tem a Coreia do Sul, você tem as Filipinas, você tem estados asiáticos. No Paquistão, já estão adotando semanas de trabalho de 4 dias, porque já há escassez de fato. Bem, depois da próxima etapa, além disso, digamos, do dia 60 ao 90 aqui, agora você chega à terceira etapa, que é a contração da produção de commodities, porque você não tem algum fornecimento alternativo. Fonte de 20% do petróleo do mundo, 30% das terras férteis do mundo. Não existe nada assim apenas esperando, parado, pronto para ser utilizado. Então, o que você acaba tendo é um processo em 3 etapas: aumento de preço, escassez e contração. E eu publiquei isso há alguns dias, e agora você vê o FMI basicamente explicando isso. Aqui estou dando mais detalhes. E também estou comparando isso com 1973 nessas etapas. Então você pode realmente ver que no choque do petróleo de 1973, as etapas aconteceram quase idênticas lá também. O mesmo ocorreu com o bloqueio ao redor do Japão para forçar sua rendição na Segunda Guerra Mundial. São essas 3 etapas. E uma vez que você entende as etapas, então você sabe o que procurar em cada etapa como os indicadores concretos. E isso, então, te dá um aviso antecipado sobre o risco que está por vir. E agora estamos no dia 46. Acabamos de passar do dia 45. E com o bloqueio militar dos Estados Unidos, além do bloqueio iraniano, há muito pouco que vai conseguir sair do Estreito de Hormuz neste momento. Talvez seja um ou outro navio aqui e ali, mas com certeza não estamos esperando uma enxurrada. Então, o que isso significa é que este provavelmente será um modelo preditivo que você provavelmente verá aqui até 1º de maio,
você vai começar a ver casos reais de escassez acontecendo e eles vão começar a ser noticiados nos jornais. E então, até 1º de junho é quando você provavelmente começará a receber os primeiros relatos reais de verdadeira contração da produção de commodities. Os produtores fabricando menos móveis, produzindo menos equipamentos médicos, produzindo menos automóveis. Haverá uma contração generalizada, já que esses insumos agora não estão apenas mais caros, eles simplesmente não estão disponíveis. Então é aí que está o verdadeiro problema. E é por isso que você vai ver, por mais que eles estejam gritando e reclamando agora, que precisamos acabar com isso. Precisamos acabar com isso. Espere até 1º de maio e depois espere até 1º de junho, e então isso vai continuar. E foi isso que aconteceu no choque do petróleo de 1973. Isso durou 151 dias, 151, esse é exatamente o número de dias que durou. E isso foi suficiente para levar a economia dos Estados Unidos à estagflação por 8 anos. Anos taxas de financiamento imobiliário em 16%, não 6%, 16%. Então, precisamos entender que é por isso que Hormuz é tão importante e porque o que está acontecendo aqui, os efeitos reais estão chegando. Eles vêm com atraso, mas não com 20 anos de atraso. Vi sua análise. Na 4ª fase, você acredita que o Irã será a 4ª potência mundial? Gostaria de saber sua opinião sobre isso. Outra coisa que você mencionou em outro tweet. Após 40 dias de bombardeio, o Irã tem mais influência, não menos. Gostaria de saber sua opinião. Claro. Como alguns ouvintes já sabem, pois provavelmente me ouviram antes, expliquei nas 2 primeiras semanas da guerra sobre uma armadilha de escalada em 3 etapas. Agora perguntam, tem mais? Sim. Passamos pela primeira fase. Como disse, o bombardeio não derrubou o regime, apenas o fortaleceu. Fase 2, que o oponente Irã reage, ataca, faz uma escalada horizontal, toma o Estreito de Hormuz. Fase 3, então temos o dilema do poder terrestre. Foi aí que você viu, e já previa que moveríamos os fuzileiros navais antes deles, e foi exatamente o que ocorreu. Mas agora, uma vez que você entra no dilema do poder terrestre, perceba que fica imediatamente claro que isso vai ser muito, muito caro, certo? Agora, isso não estava tão claro quando você começou o bombardeio, porque você realmente não estava pensando nisso. Então, quando você chega à 3ª fase, a verdadeira questão começa a ser: você simplesmente se retira? Você simplesmente recua? E o que estou explicando é que, se você fizer isso, e muitas pessoas queriam que isso acontecesse, você não simplesmente volta para 27 de fevereiro, o dia anterior ao bombardeio, porque um novo caminho se abre. Se você se retirar agora, enquanto o Irã está no controle do Estreito de Hormuz, efetivamente, então o que você vai fazer é ver o caminho que leva o Irã a se tornar o 4º centro de poder mundial. Publiquei um artigo de opinião detalhado sobre isso no New York Times. Não estou dizendo que o Irã seja hoje o 4º centro de poder mundial. Quero deixar isso claro. O que estou dizendo é que estamos em uma encruzilhada onde não é possível simplesmente voltar para 27 de fevereiro, o status quo foi aniquilado. É isso que todos gostariam. Eu adoraria isso. Não, estamos em uma encruzilhada. E isso, dá para ver isso no presidente Trump. Acho que ele entende isso porque já reconhece que, se ele simplesmente fechar qualquer acordo agora, não é só que ele não terá uma vitória estratégica para se gabar, ele está criando o Irã como o 4º centro de poder mundial. E é por isso que J.D. Vance, você ouve ele dizer, bem, precisamos conseguir esse urânio enriquecido. Porque se o Irã controlar o Estreito de Hormuz pelos próximos 6 meses, ou pelo próximo ano, eles vão conseguir 100 bilhões de dólares em receita extra. E eles já têm urânio enriquecido suficiente para entre 10 e 16 bombas? Qualquer avaliação de inteligência, não estou falando de uma avaliação do Trump, é que daqui a um ano há mais de 90% de chance de o Irã ter várias armas nucleares. Quero dizer, quem estamos enganando aqui? Então eles vão simplesmente deixar de fazer isso por bondade? Não, essa é a realidade em que estamos. Então, daqui a cerca de um ano, talvez um ano e meio, eles vão controlar cerca de 20% do petróleo mundial, 30% dos fertilizantes e assim por diante. E também, então, uma potência petrolífera com plena capacidade nuclear, se não armado.
Agora estamos falando de um quarto centro de poder mundial. Entende o que quero dizer? E é assim que seria a saída se simplesmente recuássemos e fechássemos um acordo. É improvável que o Irã abandone sua capacidade nuclear. Caso contrário, o que impediria Israel de bombardear no futuro sempre que quisesse, ou os Estados Unidos? E também é improvável que o Irã abra mão do poder mundial. Por que o Irã abriria mão do poder mundial agora que está surgindo? Ele ainda não tem esse poder, mas está emergindo. E é aqui que esse dilema entre os estágios 3 e 4, como eu chamo, fica indo e voltando, indo e voltando. Então você fica, sabe, um dia você ouve nas notícias que estamos preparando 10 mil militares das forças especiais para ir ver alguma coisa em Estebão. No dia seguinte, a notícia é que voltamos a pensar na armadilha da negociação, que caminho seguir, que é essencialmente o estágio 4. O Irã está se tornando uma potência mundial, mas ainda estamos indo de um lado para o outro. E o motivo é que, da perspectiva de Trump ou da perspectiva dos Estados Unidos, estamos presos, a menos que o Irã aceite um acordo ruim e nos salve. Não sei quantas pessoas ainda mandam e-mails perguntando, mas, professor Pape, por que o Irã vai simplesmente ceder? Eles vão desistir magicamente. Gostaria que isso fosse verdade, mas não há evidências de que eles vão desistir magicamente. O que eles têm feito é ganhar poder, não entregar poder. Sim, acho que depois de tanto tempo pensando assim, como você disse, o regime ficou mais rígido. Até agora, não houve realmente nenhum objetivo militar estratégico alcançado, sabe, pelos Estados Unidos. Então, por que o Irã daria ao Trump a tábua de salvação de que ele precisa? Mesmo que você tenha um novo regime, o fato de que há uma semana, quero dizer, só para lembrar, há uma semana, o presidente Trump fez a ameaça de destruir em uma noite toda a civilização do Irã. Isso significa que é, essencialmente, uma ameaça nuclear tão clara quanto qualquer outra já feita com armas nucleares. Então, talvez as pessoas não saibam disso. Eu estudo esse assunto. Os estados não fazem isso. É isso que conta como ameaça nuclear na diplomacia. Bem, o presidente Trump aqui, basicamente, acabou de ameaçar todos os 92 milhões de iranianos, o que inclui todo o movimento pró-democracia. Então, tanto faz esse papo de apoiar o movimento pró-democracia. Mas isso também significa que, digamos, você tem um movimento pró-democracia que derrubou esse regime. Por que o movimento pró-democracia abriria mão das armas nucleares? E se não for assim, tipo, eles vão ser só a nossa massa de manobra aqui, nossos fantoches. Eles odeiam tanto o regime deles. Eles simplesmente vão obedecer aos Estados Unidos como parte do novo Império Americano? Isso não vai acontecer, especialmente depois que você ameaça matar todos eles em uma noite. E só algumas pessoas no mundo têm esse poder. E Donald Trump é uma dessas pessoas. Nós temos de 400 a 500 mísseis Minuteman. Mísseis Minuteman 3 com ogivas nucleares, com múltiplas vezes a potência de Hiroshima e Nagasaki, que poderiam atingir o Irã em 90 minutos, desde o momento em que o presidente aperta os códigos de autorização na maleta preta que ele carrega com ele, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, esse é um poder enorme que nós demos a uma única pessoa nos Estados Unidos. E então, quando essa pessoa faz essa ameaça, os americanos podem não saber como reagir. Eu duvido muito que os iranianos sejam tão enganados por isso. Isso mostra o quanto o que aconteceu é perigoso. Então, eu realmente não acho que você vai conseguir. É muito fácil pensar de forma otimista agora e achar que o Irã simplesmente vai abandonar tudo. Sim, nós vamos afundar a economia deles. Já fizemos isso antes, aliás. Nós já afundamos a economia deles com essas sanções e não funcionou. Então, no fim das contas, eu só acho que estamos caminhando para isso. Ainda estamos presos em uma armadilha. Professor, o senhor citou Israel e gostaria de saber sua opinião sobre o país, pois sua teoria da armadilha de escalada é uma teoria avançada dos jogos, baseada no dilema do prisioneiro, envolvendo duas pessoas. Mas eu acho que precisamos, mas sim, acho que vemos uma terceira pessoa envolvida, ou melhor, um terceiro país, e esse certamente é Israel. Gostaria de saber sua opinião sobre como Israel... Isso é como o dilema do prisioneiro. Como o senhor e muitos do seu público já conhecem, não vou explicar toda a mecânica. Isso é um pouco técnico para o pessoal aqui.
Mas o dilema do prisioneiro envolve dois cúmplices que a polícia coloca em salas separadas após cometerem um crime. E então eles tentam fazer com que cada um delate o outro e oferecem um acordo vantajoso se delatarem o outro. E esse é o dilema do prisioneiro. Eles delatam o parceiro ou não? Bem, esse é o caso, porém, em que você teria uma terceira parte entrando, onde ao invés de incentivar a delação do outro, a terceira parte entra e diz: você pode delatar eles. Nós vamos pegar você de qualquer jeito. Então, esse é o spoiler. É isso que significa ser um spoiler nesse dilema do prisioneiro. Então, Israel basicamente tem agido como o que chamam de spoiler em várias rodadas de diplomacia. Voltando um ano atrás, houve negociações entre o governo Trump e o Irã no final de maio de 2025. E o presidente Trump está dizendo: bem, estamos perto de um acordo. Podemos realmente fechar um acordo aqui. E o que aconteceu foi que Israel fez um ataque surpresa com poder aéreo, matou os próprios negociadores com quem estávamos negociando. Literalmente matou eles. Certo. E isso foi pouco antes deles embarcarem em um avião para ir à negociação. Então, literalmente, acertaram o timing exatamente por causa das negociações. Eles sabiam onde eles estariam para matá-los. Bem, isso aconteceu de novo na prática, em fevereiro. Você já ouviu isso do Marco Rubio, que disse: vou explicar por que iniciamos a campanha aérea em 28 de fevereiro. É porque Israel nos disse que eles estavam prestes a fazer isso de novo e matar o líder supremo e também matar 20 dos membros mais moderados da elite que estavam realmente trabalhando nas negociações. Então, Israel fez isso de novo. E o que você está vendo aqui é Israel fazendo isso pelo menos 2 vezes. Pode haver mais rodadas, pois continuam me enviando por e-mail. Entendo. Mas há pelo menos 2 vezes em que Israel agiu como sabotador. E isso vai tornar extremamente difícil, se não por outro motivo, porque Israel eliminou os mais moderados entre os moderados aqui, que estavam seguindo o caminho de negociar com os Estados Unidos. E sempre há basicamente um certo risco aqui, porque sempre há mais radicais aqui que estão furiosos. Eles não querem negociação. Eles querem vingança. Eles querem que a dor venha diretamente para cá. E se eles tiverem que aguentar um pouco de dor, tudo bem. Eles querem que a dor seja causada, não apenas recebida. E é isso que Israel tem feito. Tem sido realmente muito difícil chegar à concretização, eu diria, de um acordo. Professor, quero retomar outro tweet seu. Você disse que o Irã percebeu que não podemos derrotá-los e está aproveitando isso, sem precisar vencer militarmente. Eles só precisam manter o sistema sob pressão. Você acha que essa será a estratégia do Irã daqui em diante? Só para você saber, acho que eles provaram ao mundo que conseguem sustentar o confronto com as forças armadas dos Estados Unidos. Novos conhecimentos vieram com a guerra. Veja, a guerra não reflete apenas tendências anteriores, mas há certa ambiguidade nessas tendências pré-guerra. Qual é, de fato, a interação? Divulguei minhas previsões dias antes dos bombardeios e não me surpreende que poucos as levaram a sério, pois sou professor e não tenho informações confidenciais. Agora começa a se concretizar, certo? Bem, aqui você tem uma situação em que essa ambiguidade está sendo resolvida de forma bastante clara. A névoa da guerra está se dissipando. Está claro que o Irã não pode ser facilmente derrotado, e isso significa uma guerra longa, talvez daqui a 6 meses. Então eu estou pensando, talvez a gente consiga, derrubá-los em novembro. Mas pense na destruição que vai acontecer com a economia mundial até lá. Então, o que você está vendo é que o Irã adotou uma estratégia de guerra prolongada. Foi a estratégia dos vietnamitas no Vietnã. Não é apenas uma ideia especial. O mesmo aconteceu com o Talibã afegão. É assim que você derrota os Estados Unidos. Você promove uma guerra prolongada e explora a fraqueza da política americana, como fazem nossos adversários. Eles não entram em confronto de igual para igual com marinhas de guerra. Por isso nem importa. Afundamos a marinha deles. Não é assim que o Irã vai vencer isso ou sair por cima. E é isso que realmente aconteceu. E é por isso que a cada dia que passa, eles agora têm conhecimento. Esse era o ponto do meu tweet no X, que eles realmente têm uma informação concreta que não tinham antes. Antes da guerra,
Achavam que poderiam resistir aos Estados Unidos por 6 semanas. Agora eles sabem que já resistiram aos Estados Unidos por 6 semanas. E com toda certeza eles acham que são 9. Se eles têm um mercado de apostas dentro do regime, provavelmente estão dizendo que há 90% de chance de levar isso até novembro, porque o objetivo deles é esse. Eles também querem mudança de regime. Eles querem mudança de regime na América. Você vê, eles também podem jogar esse jogo de mudança de regime. Não são só os Estados Unidos que derrubam regimes antigos. Outros países também têm essa ideia. Incrível. É um bom ponto. Professor, você mencionou uma chance de cerca de 70% dos Estados Unidos enviarem tropas terrestres. Você acha que isso vai acontecer no futuro, já que o verão se aproxima? Como muitas pessoas dizem. No meu primeiro episódio no Diary of a CEO, isso foi há cerca de 4 semanas. Ele insistiu bastante. Stephen é mestre em extrair coisas de você. Eu hesitava em definir um número, mas na verdade já tinha um em mente e disse que seria limitado. Seria como ir atrás do material nuclear. E então, em parte disso, você poderia ter fuzileiros navais indo para as praias e assim por diante, para que você pudesse ter algum ponto de apoio para isso. O principal, como disse, é uma probabilidade de 70%. E eu tenho que dizer, depois de assistir à declaração de J.D. Vance sobre como isso não pode terminar sem que esse material enriquecido saia do país, isso não se trata de um acordo de 5 a 20 anos. O que eles querem, a administração Trump, quer que todo esse material enriquecido saia, incluindo as 1.000 libras de 60%, e J.D. Vance foi o mais inclinado à diplomacia da administração Trump. Então, uma vez que ele apoia a escalada por isso, eu aumentaria para mais de 70%, talvez 80% agora. Ainda há uma chance. Não digo que seja 100%. Nada aqui é 100%, mas estamos eliminando essas oportunidades. E é porque Vance agora está vendo claramente, ele decidiu que o Irã não pode manter aquele urânio enriquecido a 60%. Bem, como você vai persuadi-los a abrir mão disso? Você pode esmagar a economia deles, com certeza, aqui. Mas, aliás, o petróleo é só 20% do PIB deles. Então, é como no caso de Saddam Hussein. Era 50% do PIB de Saddam Hussein. E ele não cedeu por 12 anos. Então, você pode dizer, bem, nós vamos acabar esmagando eles com a economia, certo? Bem, você está falando de muito tempo. E eles realmente têm um motivo para manter esse urânio enriquecido, que é justamente fabricar armas nucleares. Bem, eu acho que, sabe, considerando as evidências de como Israel os atacou e como você disse, os Estados Unidos mataram os negociadores de paz deles, quero dizer, provavelmente é algo que eu imagino que muitos iranianos certamente gostariam de ter um. Um último ponto para o seu público, apenas inverta a situação. Vamos imaginar que o Irã tivesse essas milhares de armas nucleares e tivesse um aliado aqui na região, digamos o Paquistão, que também tivesse armas nucleares e os Estados Unidos não tivessem. E eles estavam fazendo isso conosco. E estávamos negociando porque queríamos armas nucleares e o aliado Paquistão continuava matando nossos negociadores, literalmente toda vez que tentávamos fechar um acordo. Nós, americanos, simplesmente diríamos, tudo bem, desistimos e vamos ficar sob o controle do Irã e do Paquistão? Sério? É sério que a América faria isso? Eu não acho. E é isso que estamos tentando fazer o outro lado aceitar. E existe alguma chance? Eu ainda diria que há uma possibilidade de 20%, mas isso não é um jogo de 50% para cada lado. E precisamos parar de falar como se, claro, não sabemos o que o futuro reserva. Não, nós fazemos uma avaliação de riscos. Esses são os riscos e essas são as probabilidades. Sim, com certeza. Professor Pape, foi um grande prazer conversar com você. Aviso aos espectadores que colocaremos o link do seu Substack, The Escalation Trap, na descrição abaixo. Você comentou que organiza um dos eventos mais importantes para que americanos e pessoas do mundo entendam isso e que o evento está chegando. Gostaria que você informasse nosso público sobre isso. Eu dirijo um centro na Universidade de Chicago chamado Chicago Project on Security and Threats. E nós organizamos a série anual Chuck Hagel Lectures na Universidade de Chicago. A próxima será em 17 de abril e será totalmente focada na guerra do Irã, na China e na Ásia.
um dos grandes temas aqui que não recebeu atenção suficiente. E nós teremos no palco, eu serei o moderador de uma conversa com o ex-secretário de Defesa Chuck Hagel e o ex-secretário de Estado Kurt Campbell, atual vice-secretário de Estado Kurt Campbell. Ele é a pessoa que mais entende de China e Ásia em qualquer um dos governos aqui, seja democrata ou republicano nos últimos 15 anos. Então, este não é apenas mais um evento. E os ouvintes aqui podem acessar o Eventbrite. Eles podem ir e procurar por isso, pesquisar pelo meu nome, CPost, Chuck Hagel Lectures, 17 de abril, e eles podem participar da transmissão ao vivo gratuitamente. Então, não há custo algum. Será uma conversa pública de 1h30. Essa transmissão ao vivo é gratuita. Podemos receber até, me disseram, 50 mil pessoas aqui na transmissão ao vivo gratuitamente. Então, não acho que vamos ultrapassar esse limite, mas fique entre os primeiros 50 mil para garantir seu ingresso e assistir. É totalmente gratuito. E isso está acontecendo no mundo todo. Será transmitido ao vivo em todos os lugares. Com certeza. Bem, para o nosso público que está ouvindo, vamos colocar os links para esse evento, também o Substack do Professor Pape e também o Twitter dele, para que vocês possam acompanhar. Professor, só quero agradecer muito pelo trabalho que o senhor faz. Obrigado por esses insights incríveis. Vamos manter contato. Tenho certeza de que vamos trazê-lo de volta ao programa à medida que continuamos a ver essa armadilha da escalada se desenrolar. Só quero agradecer pelo seu tempo hoje. E muito obrigado. Um trabalho incrível e muito importante que o senhor está fazendo. Muito obrigado. Bom, pessoal, é isso para o episódio de hoje. Quero agradecer por assistirem e esperamos ver todos vocês em nosso próximo episódio em breve. O networking foi incomparável. As amizades feitas em um curto período de tempo com pessoas que pensam da mesma forma foram realmente importantes. O que achei realmente interessante no evento até agora foi ampliar minha visão e meus horizontes sobre tantos mercados diferentes e como você pode acessá-los. Eu acho que eventos como este realmente importam hoje em dia, porque temos milhões de pessoas que estão procurando respostas, que têm muita experiência, de todas as partes do mundo, e cada uma leva a sua própria vida. E em um evento como este, as pessoas podem se reunir e realmente compartilhar suas experiências. Eu venho acompanhando ele há muitos anos e isso provavelmente foi um dos motivos e influências para eu sair do Reino Unido e me mudar para o Sudeste Asiático. Então, estar neste evento e realmente conhecer as pessoas que acompanhei por muitos anos é muito legal. É quase como fechar um ciclo. Para mim, a melhor parte são as pessoas que tenho conhecido até agora, para ser sincero. Conheci pessoas que têm conexões em lugares onde estou realmente planejando fazer negócios ou estabelecer certas entidades e assim por diante. Eventos assim são muito inspiradores. Eles são desafiadores no sentido de que você precisa se questionar sobre algumas das antigas suposições que você tinha. Mas, mais do que tudo, eles oferecem possibilidades. Não é apenas esperança nascida da retórica ou algo assim. Eles oferecem esperança no sentido real, confiabilidade e maneiras práticas, e a oportunidade de realmente mobilizar competências, capital e pessoas por todo o mundo.